a palavra venha a ser vivificada neste lugar, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a presença do Senhor. Aleluia. Tome teu assento glorificando a Deus. Quantos estão alegres? Quantos estão bastante alegres essa noite? Maravilha. Queridos, para mim é motivo de alegria estar aqui. Eu me sinto em casa nesse ambiente, né? O Ministério Evangelizar é a minha segunda casa. Queridos, eu quero louvar a Deus pela vida dos apóstolos dessa igreja, apóstolo Jaime, apóstola Tatiane. Na verdade, eu estou muito alegre pela vida deles, que nesse último mês as redes sociais deles estão bombando, né? Porque eu vou dizer para vocês o porquê que eu estou alegre. Porque, na verdade, todo mundo, questão de igreja, todo mundo pode viajar, pode curtir aquilo que ganha, né? O fruto do seu suor, do seu trabalho, pode curtir com a sua esposa, com os seus filhos. E às vezes o sacerdote, ele se limita a estar focado a nível reino. E nesses últimos dias eu tenho me alegrado, visto que o apóstolo Jaime, ele está vivendo uma nova fase na vida dele. E uma fase espiritual, uma fase, não só um crescimento espiritual, mas também um crescimento no âmbito social. E seus irmãos, os membros dessa igreja o acompanham, vocês estão vendo que está se levantando uma grande liderança política para essa cidade. Não só para essa cidade, mas para esse estado. Alguém que está levando a bandeira de Cristo. Eu quero que você entenda que eu louvo a Deus pela vida dos líderes dessa igreja. Eu queria que você entendesse, que você se alegrasse com a alegria deles. Eu me alegro com a alegria deles. Uma das coisas que sempre disse para o apóstolo Jaime, que ele deveria curtir um pouco mais. Eu queria que você valorizasse mais os líderes de vocês, se alegrasse, né? Proporcionasse que eles possam curtir momentos melhores. Amém? Queridos, eu estou incumbindo com uma grande responsabilidade essa noite. Porque o apóstolo Jaime iniciou no domingo passado uma conferência sobre amor e honra. Só que o apóstolo Jaime, ele é um pregador, ele é um sacerdote. Aí ele convida para o segundo dia um teólogo, alguém que tem uma formação teológica. Então, para te falar de um tema e pregar sobre o tema é algo, mas se tu expressar o significado disso no âmbito bíblico, é um pouco diferente. E eu não quero trazer todo o conhecimento para essa noite, porque ainda tem mais 2 domingos para o apóstolo Jaime explanar alguma coisa sobre amor e honra. Mas eu quero que o Jairo fique antenado em mim, que eu vou pedir para botar muitos textos ali. Amém? Queridos, quando nós estamos falando sobre honra, algumas pessoas talvez não entendem o que é honra. Honra no âmbito bíblico, quando nós estamos falando de honrar a Deus, está falando num nível de adoração. A honra a Deus é no âmbito de adorar uma divindade. Isso é honrar a Deus. Agora, honrar a homens, está falando que um homem honrado é uma questão de conduta. Então, uma pessoa digna de honra é uma pessoa que tem uma conduta ilibada, alguém que precisa ser honrado. Então nós entendemos que honra também na questão bíblica, honra na questão bíblica, ela remete à provisão. Na questão bíblica não tem outra maneira de honrar, seja a Deus, na questão do sacerdote, ou aos pais. A Bíblia diz: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento para que se prolongue os seus dias na... Mas só que a honra bíblica aqui, diácono Junei, não está falando assim, ó, eu amo a minha mãe. Sabe o que existia naquela época? O que existe nos dias de hoje. O camarada, ele tinha muitas posses, só que ele não queria sustentar o seu pai e a sua mãe no período da velhice, apóstolo Jaime. Então ele pegava tudo que ele tinha e ele dava para o templo e vivia com uma pensão vitalícia, só para não sustentar os seus pais.
Então, por isso que era essa ordenância: honra, sustenta, provê os teus pais. Porque esse é o primeiro mandamento com promessa. Então, às vezes, nós falamos sobre honra: honra o teu pai, não é assim, ó, bênção pai, bênção mãe, te amo pai, te amo mãe. E depois, quando ele fica velho, atira num asilo, né? A grande maioria faz isso. Então, olha o que a Bíblia está dizendo. Então, dizer que ama não é honrar os seus pais. Nós vamos falar sobre amor e vamos falar sobre honra. Essas duas coisas, ao mesmo tempo, não tem como colocá-las junto, porque a honra tem um aspecto diferente da questão do amor. Mas nós vamos tentar colocar essas duas coisas. Eu vou falar hoje muito sobre amor e talvez muito pouco sobre honra, porque eu já falei muito sobre honra aqui nesse altar. Eu vou deixar a honra para o apóstolo Jaime, mas eu quero falar sobre amor. E também vou falar um pouco sobre honra, mas eu vou ficar no termo amor. Porque quando nós falamos de amor, apóstolo Jaime, o que é amor? Se nós entendemos, eu amo a minha esposa, eu amo os meus filhos, eu amo o necessitado. Há no mínimo 4 palavras para amor no alfabeto grego. Os evangelhos foram escritos em grego, as epístolas também. Há 4 palavras para definir amor. No primeiro seminário que fiz, no primeiro curso que fiz, haviam 3, agora eles inventaram mais uma. Então nós entendemos que há o amor eros, o amor philos e o amor ágape. E agora eles inventaram outro, storge. Mas na verdade storge e o philos são a mesma coisa, que é o amor fraternal. Então o amor eros, ele vincula o desejo sexual, é o amor entre um homem e uma mulher. Então esse amor é um amor erótico, é um amor que tem o desejo. Então quando um homem ama uma mulher ama um homem, é o amor eros. Está algo entrelaçado pelo desejo. Tanto que quando perde o desejo, vira uma amizade e acaba num divórcio. Porque não existe mais esse amor eros, não é, apóstolo Jaime? Então as pessoas não podem medir o amor eros no mesmo peso que o amor philos. E nem o amor ágape. Então o amor philos, ele não é um amor de desejo, mas o amor philos, ele é um amor fraternal, que é entre pai e filho, filho e pai. É um amor entre amigos, é um amor de convivência. Quando você convive com alguém, você cria um sentimento de amor. É um amor fraternal. Não é só um amor de parentesco. Aí eles dividem agora entre o amor philos e o storge, que um é um amor de parentesco e outro é um amor de amizade. Mas na verdade, o philos, ele já inclui o amor de amigos e o amor de parentesco. Esse é um amor fraternal, um amor fraterno. Eu amo quem anda próximo de mim. Eu amo quem convive comigo. Isso é um amor de convivência. Então nós temos que diferenciar então o amor eros, o amor philos, que é um amor fraternal, e o amor ágape. O que é o amor ágape? O amor ágape é o amor de Deus para com a humanidade. Ele está embasado em João, no capítulo número 3, versículo 16. Para mim é um texto chave para representar o amor de Deus. A Bíblia diz que Ele deu o seu Filho unigênito por amor de nós. E esse amor de Deus, ele é incondicional. Por isso que ele é o amor ágape. Não tem uma condição. Não há nada que você faça que diminui o amor de Deus, e não há nada que você faça que vai aumentar o amor de Deus. Não é empregado uma condição. Então é um amor incondicional, não tem uma condição para Deus amar você. Deus te ama e ponto final. Esse é o amor ágape. É um amor que não tem como ser compreendido pela nossa mente. Como alguém vai amar sem receber nada em troca,
sem ter benefício algum, apóstolo Gêmeo. Não emprega condição. Interessa se tu é preto, se tu é branco, se tu é rico, se tu é pobre, se tu é aleijado, se tu não é aleijado. Não interessa nada isso. Não emprega condição e o amor é dispensado a todos. Esse é o amor ágape. Não emprega condição. Então agora que eu dividi a questão amor, fica mais fácil de eu explicar para você, biblicamente. É que às vezes as pessoas misturam tudo, faz uma confusão na mente sobre amor e acabam não entendendo nada. Eu não quero me deter essa noite sobre o amor eros. Mas eu quero me deter, coloca no telão, Marcos 12 e 30. Se você quiser abrir a Bíblia, você abre. Marcos 12 e 30. Nós vamos estar falando um pouco sobre amor e isso vai trazer crescimento para as nossas vidas, porque é uma conferência. Nós temos que conferir e tem que trazer crescimento. Depois de hoje, nós vamos pensar, será que realmente nós amamos a Deus? Ou amamos os nossos líderes, ou amamos os nossos irmãos? Olha o que está escrito lá. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Versículo 31. E o segundo é este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Só que algo muito interessante é no texto que fizemos menção. Amar a Deus acima de todas as coisas é muito complicado. Quem é que ama a Deus aqui? Será? Será? Porque amar a Deus não é um sentimento. Ele é um estado de obediência. Quem me ama, obedece os meus mandamentos. Então, amar a Deus é um estado de obediência. Então, quando é algo interessante, porque quando o amor de Deus ele é manifestado na minha vida, impacta a minha vida, eu posso transmitir esse amor incondicional. Mas só quem recebeu esse amor sem condição, desfrutou do perdão, porque quem é mais grato? Quem é mais grato, apóstolo Gêmeo? O que foi perdoado pouco ou o que foi perdoado mais? Aquele que para ele não havia perdão, e a ele é manifesto o amor de Deus, que não houve uma condição. Eu era digno de inferno por ser um feiticeiro. Mas quando Cristo se apresentou para mim, Ele não pôs uma condição, diácono Junei. Deus disse assim, ó, eu vou te amar, mas só vou te amar se tu for assim. Deus manifestou o amor pela minha vida. Eu fui impactado pelo amor de Deus. Esse amor é tão profundo que Cantares 8 e 7 diz que as muitas águas não pode apagar esse amor, e nem os rios afogá-lo. E se oferecesse todos os tesouros da sua fazenda, todo o dinheiro do mundo, por esse amor, seria todo desprezado. Não é condição, não tem, o seu dinheiro não pode pagar o amor de Deus. Aquilo que você carrega não pode. Ainda que nós tivéssemos tudo desse mundo, nós não poderíamos pagar o amor de Deus manifesto por nossas vidas. E aí eu lhe pergunto hoje, será que amamos a Deus como Ele nos amou? Será que o amor de Deus ele é impactado nos nossos corações? Capítulo 5, se não me engano, de Mateus vai falar sobre nós amarmos as pessoas. Se nós amarmos somente a quem nos ama, seria muito fácil. Então o amor de amar quem não nos ama não está incluído no amor fraternal e nem no amor eros. Porque é fácil você amar a sua esposa, você tem um desejo por ela. É fácil você amar o seu filho, sua mãe, seu pai, sua tia, sua avó, enfim. Porque é um vínculo.
Mas agora difícil é você amar quem você nunca viu. Difícil é você manifestar amor sobre uma pessoa que lhe fere, uma pessoa que não gosta de você, uma pessoa que te calunia, que te persegue, ou uma pessoa que está aí pelas ruas da cidade. Um desses exemplos está bem explícito na Bíblia, que é a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano é algo muito profundo. Aquele homem, ele foi roubado, ele estava moribundo à beira da estrada, passou os dois religiosos, o sacerdote e o levita, e eles passaram à distância. O cara estava lá, meio morto, parecia que estava morto. De repente, passou um samaritano, que sabia o que era desprezo, sabia o que era não receber amor e carinho daqueles que passavam por ele, porque o samaritano era desprezado pelos judeus. A Bíblia diz que ele junta aquele homem, ele leva a uma taberna, ele paga pelo serviço assim, ó, cuide dele, porque tudo que tu gastar a mais quando eu retornar, eu vou te recompensar. Isso é exemplo do nosso Cristo. Sabe o que Cristo ele manifesta no nosso coração? Aquele bom samaritano, ele dá o exemplo de Cristo dizendo assim, ó, quando ele nos dá uma pessoa para cuidar, cuide dele. Porque tudo que você gastar a mais quando eu retornar, você vai ter um galardão, você vai ter uma recompensa. O seu esforço não é em vão. Eu quero que você entenda que amor na Bíblia é uma coisa muito profunda e bem colocada. O que nos falta é entender. Jesus Cristo no capítulo 15 do Evangelho de João diz que não tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Aí você vai dizer assim, peraí, eu tenho que me matar? Não, você tem que se doar. Dar a vida não é se matar, dar a vida é se doar. Você se doa para alguém? Eu quero saber se você tem se doado para alguém. Se doado, o apóstolo Gênesis diz assim, ó, eu vou renunciar-me e vou me doar em prol de alguém. De um amigo, do pastor, de um irmão da igreja. Dar a vida em prol da igreja. Se doar ao reino de Deus. Não tem amor maior que esse. Por isso que Jesus Cristo está dizendo que o primeiro amor é amar a Deus acima de todas as coisas. Quando você tem o entendimento de amar a Deus, quando você conhece, o grande problema é que você não consegue amar a Deus porque você não o conhece. Sabe por que você se destrói a sua fé, a sua família, a sua casa, as suas finanças? Não é o diabo que tem poder de tocar na sua vida. Oséias vai dizer, o meu povo ele se destrói, não é por causa do diabo, é por falta de conhecimento. Oséias vai dizer, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Na verdade, quando alguém casa com uma pessoa, ele não ama, na verdade é uma paixão, uma atração, mas quando acaba a paixão, na verdade que vai convivendo e vendo os defeitos, é ali que começa a amar a pessoa. Porque há um relacionamento e um conhecimento. Quando está falando de conhecer a Deus, está falando de relacionamento com Deus. Se eu perguntar aqui para as pessoas que são casadas, tem pessoas que talvez têm mais tempo de união do que eu tenho de vida. Mas se você perguntar quantas vezes um não quis jogar o outro para cima ou se separar, porque na verdade o amor é tão profundo que a aliança que une, ela é maior do que qualquer sentimento. Você não ama a sua esposa porque ela é bonita ou porque ela tem um atrativo. Você vai amar conhecendo ela e vendo outras virtudes e vice-versa. Relacionamento. Você não tem que amar a Deus porque Ele tem uma condição para você, ou Ele tem um atrativo. Você tem que amar a Deus porque você precisa criar um relacionamento com Deus. E o grande problema hoje é que as pessoas não criam um relacionamento com Deus. Você já se relacionou com Deus?
Sabe o que me dói na minha alma? Falava agora há pouco no escritório com o apóstolo Gêmeo. Eu disse, apóstolo Gêmeo, como as conversões estão tão superficial nos dias de hoje? É muito superficial. Você ama Jesus? Aceita Jesus? Aceito. Você ama Jesus? Amo. Eu gosto de ver no convívio, no relacionamento, reino, igreja. Eu gosto de ver o amor. Aí eles gostam de citar 1 Coríntios 13, que nós vamos falar aqui. Que o amor tudo suporta, mas as pessoas não suportam nada. Nenhuma prova, nenhuma luta. Não passam por cima de nada pelo reino de Deus. Que relacionamento é esse com Deus? Eu estava meditando em Deus e eu fui pregar domingo na Restinga, apóstola Tatiana. Jesus disse assim, ó, quando o Filho do Homem vier, por acaso ele vai achar fé na terra? Quando perguntaram sobre sinais da volta de Cristo, ele disse assim, ó, nos últimos dias, o amor de muitos vai esfriar, apóstolo Gêmeo. E eu fiquei inquieto quando aquilo veio assim, eu disse, esfriar? Como é que um amor pode esfriar? Assim. Se nós estamos sob um avivamento, a igreja brasileira está sob um avivamento, a igreja mundial, manifestação de glória visível. E aí eu comecei a meditar em Deus e Deus foi me levando, porque a minha mente vai, eu não fico lendo a Bíblia, minha mente voa. Se amor é um estado de obediência, o esfriamento desse amor vem por causa da desobediência. A falta de amor, ela está ligada à desobediência. E nunca houve um tempo, nem nos períodos bíblicos, que houve tanta desobediência a Deus como na igreja atual. A falta de amor nos dias atuais está ligado à desobediência. Amor não é um sentimento, é um estado de obediência. Então, se você é desobediente, você não ama Deus. E aí está a falta de amor. Quantas pessoas não estão amando a Deus, não é verdade? Por isso que eu faço a pergunta, será que você ama a Deus? E o apóstolo Gêmeo me respondeu algo quando eu perguntei que as conversões são tão superficiais. Ele disse assim, não é que são superficial, é que hoje as pessoas são religiosas. Se é uma conversão por conveniência, tá bom para mim, eu vou, é bom, eu vou, eu consigo dormir depois que eu venho do culto, eu estou prosperando, é conveniência. Mas quando eu me converti, foi como Jesus quando ele disse assim, ó, o reino de Deus, o reino dos céus é semelhante a um homem que andando ele acha uma terra, ele acha um tesouro nessa terra. Achando um tesouro nessa terra, ele vai e ele vende tudo que ele tem e vai lá e compra essa terra. Porque quando ele encontra esse tesouro, que é o reino de Deus, tudo que ele tem não tem mais valor. Isso é uma conversão. E as conversões hoje, as pessoas não querem renunciar a nada. Sabe o que é um evangelho eficaz? Tessalônica. As pessoas gostam de usar a Bíblia para ferir sacerdote. Olha, o sacerdote é um vagabundo, porque a Bíblia diz que aquele que não trabalha, que não coma. Eles usam esse texto em Tessalônica. Mas sabe o que estava acontecendo em Tessalônica? Paulo está pregando sobre a vinda de Cristo. Quando Paulo diz assim, ó, Cristo está voltando para buscar a sua igreja, a cidade parou. Foi tão eficaz o sermão que a cidade parou. Eles pararam de trabalhar, pararam de fazer tudo, esperando que Cristo ia voltar. Aí, como Paulo pregou e impactou, foram falar com Paulo. Disse assim, ó, ninguém quer trabalhar, ninguém quer fazer nada. Aí Paulo, no outro dia, no sermão, ele disse, olha aqui, ó, não é para parar a vida de vocês. Se não querem trabalhar, então aquele que não trabalha, que não coma. Esse é o contexto do texto. Não posso pegar um texto isolado, esse é o contexto. Mas o sermão era eficaz. Eles foram impactados pela glória do Todo-Poderoso. Eles não queriam mais nada. Eles queriam, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Hoje a última coisa que as pessoas querem é a volta de Cristo. Hoje as conversões, elas são muito rasas.
porque na verdade não são conversões. É uma questão de uma mudança de conduta. Hoje existem igrejas coach, filosofias. As pessoas só querem se tornar pessoas melhores, mas ninguém quer o reino mesmo. Ninguém quer uma transformação e uma mudança. É conveniência. Enquanto tiver conveniente para mim, não tem casamento por conveniência? Tem ou não tem? Tem crente por conveniência. Se o terreiro de Macumbadel que a igreja não dá para ele, ele vai para lá. Porque ele vai aonde convém a ele. Ele quer algo. Ele só serve ou só faz porque convém a ele. Só que o reino de Deus não funciona assim. E o que mais me entristece é que parece que eu sou um ET. Eu parei no tempo. Eu me abdiquei da minha vida e dos meus projetos para servir ao Senhor. Mas parece que todo o conhecimento que eu adquiri, a experiência que eu tive, não tem valor para as pessoas, que é o conhecimento acerca de Deus. Eu vou usar o Diego como exemplo. Quantos anos estudou direito, Diego? No mínimo 6 anos, né? É 8. Não, mas se aperfeiçoando, se atualizando, mais quantos anos? 8 anos para pegar o diploma. E o Diego não cobra barato não, irmãos. E ele tem que cobrar caro. Sabe por quê? Porque ele dedicou tempo da vida dele. Ele estudou. Ele parou enquanto muitos estavam curtindo. Ele casou jovem, ele se abdicou de muita coisa. Investiu no estudo para hoje ter a vida que ele tem. Glória a Deus por isso. Eu acho que ele tem que ter, ele estudou para isso. Mas o porquê que um sacerdote que se dedicou 15 anos ao estudo acerca do reino de Deus não pode também se valer desse conhecimento e ter recursos na sua vida? Ah, não. O porquê que um médico pode, um advogado pode, um juiz pode, um político pode, mas um sacerdote não. O mesmo tempo empregado por ele, que foram 8, ele estuda até hoje, eu estudo até hoje. Eu me dedico ao estudo, eu estou sempre me aperfeiçoando. Porque se eu parar, alguém passa por mim. A mesma coisa o Diego, que é advogado. Se ele não puder resolver alguma coisa a nível de direito, eles vão procurar outro advogado que possa. Então se ele parar no tempo, ele vai ficar obsoleto, porque as leis estão sendo atualizadas. Eu quero que você entenda isso. Então eu larguei tudo para me dedicar ao reino de Deus. E o que carrego hoje é mais valioso do que qualquer coisa. Hoje tem pessoas que querem aquilo que temos. Mas querido, a glória que eu carrego, sem o conhecimento que tenho, não adianta nada. Adianta pegar o diploma do Diego sem conhecer as leis? Adianta? Adianta trabalhar no escritório dele sem ter o conhecimento? Adianta, Jaime, se ele pegar e dizer assim, ó, eu outorgo o Jaime Lopes, advogado. Adianta se tu não conhecer e não ficar? Adianta, não adianta nada. Então não adianta eu orar por você, porque não posso implantar conhecimento na sua mente através de uma transferência de unção. O conhecimento gera tempo, gera dedicação e custo. Porque o que eu gastei para ter o conhecimento que eu tenho hoje, teria para comprar uma casa, comprar um carro próprio, que não tenho. Mas porque eu preferi o reino de Deus do que as coisas dessa terra. Eu investi todo o meu tempo e dinheiro nisso. Você não acha que a minha esposa não me questiona? Porque ela questiona. Diz assim, olha, todos os homens da tua idade foram trabalhar, construíram casa, construíram carro. Pois é, estão no segundo, terceiro casamento, porque foram frustrados, sendo de um propósito. Eu busquei primeiro a Deus e a sua justiça. E aquilo que eu esperava está sendo acrescentado dia após dia. Eu posso dizer que amo a Deus, porque olha, tem que amar a Deus para suportar o que eu suporto. Eu quero que você entenda isso. Amar a Deus é algo muito profundo.
Aqueles que carregam a glória de Deus não pode ser nada por conveniência. Eu não posso nem, é uma coisa tão profunda, que Jonas era profeta. Os assírios de Nínive mataram a família de Jonas. O que Jonas fez? Jonas sabia que Deus era um Deus misericordioso. Então assim, vai a Nínive, profetiza para que eles coloquem a casa em ordem. Jonas, eu não quero que Deus vai perdoar, eles vão se arrepender, Deus vai perdoar. Sabe de uma coisa? Eu vou pegar um navio para Tarsis. O homem de Deus não tem essas escolhas, né? Ele conhecia Deus. Quando um homem de Deus ou mulher de Deus sai do propósito, dá um redivum na vida das pessoas. Ele está lá no navio dormindo, todo mundo clamando ao seu Deus. Aí diz assim, quem está dormindo aí? Não vai clamar o teu Deus. Assim, vocês querem a solução do problema? Me atira dentro d'água. A tempestade vai parar se vocês me atirar dentro d'água. Porque quem conhece a Deus sabe onde está o problema. Ele teve que parar na boca do peixe, foi para Nínive. Aí Deus deu um maior exemplo para Jonas. Porque ele parou lá e disse, se arrependo que em 40 dias Deus vai destruir essa cidade. Até os animais jejuaram. E aí Jonas se deita embaixo de uma folha de abobreira. Aí vem um bichinho e... Aí Deus diz assim, viu Jonas? Tu está compadecido com uma folha de abobreira. Como é que eu não vou me compadecer do povo, do ser humano? Está entendendo? O amor de Deus para com uma cidade que era prostituída, havia pedófilos, homicidas, homossexuais, havia todo tipo de prevaricação, havia todo tipo de promiscuidade naquele lugar, e Deus, ele agiu de misericórdia. Olha o amor que não emprega a condição. Um povo que assassinou o povo dele, e Deus mandou um profeta, que era profeta para abençoar o povo dele. Se vai lá, me abençoa eles. Mas eles mataram, vai lá, abençoa eles. A tua tarefa é amar e abençoar. Isso é muito difícil. E às vezes o sacerdote é mal compreendido. Paulo disse isso. Me gastarei e me deixarei gastar por amor das vossas almas, ainda que vos amando muito, seja cada vez menos amado. Queridos, quando o amor de Deus ele entra dentro do nosso coração, nós manifestamos o amor ágape que não emprega uma condição. O amor fraternos é quando eu amo aquele que convive comigo. Mas sabe o que Jesus fazia quando ele chegava numa cidade e via alguém moribundo? Diz que ele se encheu de íntima compaixão, se compadeceu. Esse amor ágape. Jairo, coloca 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13 é uma coisa muito profunda, porque o amor ágape, apóstolo Jaime, 1 Coríntios 13 é o texto que uso para casamento, mas o texto não fala de casamento. Eu já vi muita cerimônia de casamento, convite de casamento com 1 Coríntios 13. Nós vamos ler todo. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como símbolo que retine. Versículo 2. E ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, de nada seria. Ainda que distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita o mal, não se regozija com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecia serão aniquiladas, havendo língua cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, uma evolução, né? Acabei com as coisas de menino.
Porque agora vemos por meio de espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Isso está falando da vinda de Cristo. Agora conheço em parte, mas então conhecerei Ele plenamente, como também sou plenamente conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior destes é o amor. As pessoas falam que amam a Deus, profetizam, curam, mas por vaidade. Quantas pessoas, elas dizem que amam a Deus, mas agem com inveja, se vangloriam. Quantas pessoas, e eu não quero aqui, porque eu acho muito profundo o trabalho social que é feito por essa igreja, e eu acho que as pessoas precisam conhecer. As pessoas dão um pão com mortadela para uma criança e tiram 50 fotos e colocam no Face. Eu estou ajudando o coitado. Mas para o seu próprio interesse, para o seu prazer. Eles não é por amor aquilo ali. Eu quero fazer uma pergunta. Se acabasse o louvor dessa igreja, se acabasse as oportunidades de alguém cantar, pregar ou fazer qualquer coisa, se não tivesse profecia ou revelação, será que você estaria aqui adorando a Deus? Será que você amaria a Deus se não tiver uma oportunidade? Será que o seu amor suportaria uma perseguição das portas fechadas e queimadas? O amor, ele é sofredor. Não adianta pular, saltar, gritar. E eu não estou dizendo contra isso, nós somos desse mover. Mas, querido, se você não for obediente, não tiver o amor ágape na sua vida, se compadecer de alguém, por amor, esse amor, é como um sino que bate. As línguas vão passar, a profecia vai passar, tudo isso vai passar, mas o amor, ele é eterno. Na eternidade não haverá profecia, porque nós estaremos na eternidade. A profecia fala de algo futuro, como nós vamos estar na eternidade. As profecias vão cessar, as línguas vão cessar, essas línguas espirituais. Nós vamos estar plenos, mas nós vamos precisar do amor, porque o amor é eterno. Nós não vamos precisar de fé, não vamos precisar crer, porque nós vamos estar em plenitude com Ele. Por isso que está dizendo que o amor é maior do que qualquer coisa. Mas, às vezes, a Bíblia vai dizer no capítulo 2, no livro de Apocalipse, eu quero que você entenda isso. Capítulo 2, livro de Apocalipse, Jesus está dizendo através do apóstolo João, falando sobre as maravilhas da igreja. Ele diz: eu tenho algo contra ti. O que tem? Eu tenho contra ti, pois que tu deixaste o teu primeiro amor. Perdeu uma coisa. Tu perdeu o primeiro amor, apóstolo João. Não, perdeu uma coisa. Perdeu, não sei onde está. Mas quando eu deixo alguma coisa, eu sei onde está. E Deus está dizendo o seguinte: eu tenho contra ti uma coisa. Tu faz a obra, tu rejeita os falsos apóstolos, as obras dos nicolaítas, mas eu tenho uma coisa contra ti. Tu faz a obra como tem que ser feita. Tu é um bom obreiro, mas te falta algo. Tu deixou o teu primeiro amor. A tua motivação é uma motivação que não é propósito. Então eu quero que você entenda: será que amamos a Deus? Para amar a Deus é necessário conhecê-lo. É que alguém me perguntou: quem é que peca contra o Espírito de Deus? Na verdade, ninguém dentro dessa igreja aqui pode pecar contra o Espírito de Deus, a não ser o apóstolo Jaime, ou eu, o apóstolo Tatiana. Por quê, apóstolo? Porque só pode pecar contra o Espírito de Deus quem o conhece. E não é conhecê-lo de sentir, é conhecê-lo. Porque quem não conhece está numa inocência. Eu posso dizer muita coisa que eu não conheço, mas agora, quando eu tenho pleno conhecimento que é Deus e digo que não é, eu pequei contra a pessoa do Espírito. E eu estava falando isso para uma pessoa. Mas o fulano pecou contra o Espírito Santo. Não, só peca contra o Espírito aquele que o conhece. Só pega. Eu quero que você entenda: é necessário você conhecer a Deus para amá-lo. Por isso eu não convido pessoas a aceitar a Jesus. Eu no meio da feitiçaria, eu aceitava dois barbados se beijar, fazer o que eles quisessem. Duas mulheres, andar com um cachorro, o que eles quisessem fazer. Mas quando eu me converti, eu entendi que isso era errado. Então eu não aceito mais. Então aceitar é vago. Biblicamente,
A Bíblia vai dizer que não foi nós que o escolhemos, Ele nos escolheu e nos nomeou para que nós vai dê. Só que esse fruto é algo muito profundo. E eu ia pregar sobre isso, mas quando o apóstolo Jaime disse, olha, é uma conferência, e aí trouxe a temática, eu vou falar o que eu ia ministrar. Eu ia ministrar sobre o reino de Deus, o machado está posto à raiz. Jeová disse assim, ó, escute isso, é algo muito profundo. O reino de Deus é chegado. O machado está posto à raiz, aquele que não produz fruto será cortado e lançado. Mas que fruto é esse? É pregação do evangelho? Não. Esse frutos de arrependimento. E algo tão profundo que Jesus continua dizendo uma parábola, ele vai dizer que havia numa vinha muito grande, tinha uma figueira plantada no meio dessa vinha. Uma figueira no meio dessa vinha, só que ela não dava fruto. Uma figueira infrutífera no meio da vinha. E de repente o dono da vinha, ele chega e diz assim, essa figueira não dá fruto, vamos arrancar e jogar ela. Ela está há 3 anos aí, não dá fruto. Vamos arrancar e jogar fora, está no meio, está atrapalhando aqui. Aí, o trabalhador da vinha, ele diz assim, não, meu senhor, vamos fazer o seguinte. Deixa eu dar uma limpada na volta, expor as raízes dela. Fazer uma exposição, limpar as suas raízes, adubar. Porque às vezes precisa ser exposto aquilo que está oculto na nossa vida. É preciso jogar para fora aquilo que está oculto para que haja cura, para que respire, para que haja crescimento. Ele diz, deixa eu limpar, deixa eu expor as raízes dela. Daqui 1 ano, se ela não produzir fruto, nós cortamos e lançamos fora. Eu vou dizer uma coisa, o apóstolo Jaime não gosta. Ele é um cara que ele tem paciência que eu não tenho. Porque o amor de Deus para mim tem o mesmo tamanho da justiça. E para mim, árvore que não produz fruto, eu corto e lanço fora mesmo, jogo no fogo, jogo no vendaval. Jogo no vendaval. Se eu vejo que não vai produzir, aqui não é o teu lugar. O apóstolo Jaime, ele investe. Eu acho que, olha, para ele transformar em lenha, ele tem uma paciência assim, paciência de Jó. Está sofrendo, mas está ali paciente. Ele sabe que não vai produzir fruto. Porque aquele que vai produzir fruto, é que nem capítulo 14 do livro de Jó. A esperança para a árvore que foi cortada, né? Apodrecendo o seu caule a sua raiz, o seu caule na terra, ao cheiro das águas, ele ressurge, começa a brotar. Ele tem essa esperança. Mas tem árvore que mesmo nós tendo esperança, não produz. Então, às vezes a gente tem que excluir, porque quando a gente exclui, quando a gente tira aquela árvore que está ocupando um lugar infrutífero, está tirando o lugar de algo que poderia produzir. E é muito fácil julgar o sacerdote. Olha, eu já arranquei muita árvore infrutífera. Prefiro estar com o campo vazio, esperando semeadura, do que ter um monte de árvore infrutífera. Era o que Jesus Cristo estava dizendo. O reino de Deus é de fruto, é de produção. E se não produz, não adianta de nada. Você ama a Deus? Será que você tem essa capacidade de amar a Deus? Vamos conhecer a Deus nesses dias. Coloca para mim aqui Malaquias capítulo de número 1. Nós estamos falando sobre amor e sobre honra. Queridos, é muita informação, 40 minutos não vai dar. Mas esse propósito aqui de 9 aulas aqui, ou 6 meses, você vai aprender muita coisa. O apóstolo Jaime vai mastigar muita coisa. Se eu fosse você, não faltava. Se ele quiser, eu venho uma dessas quartas-feiras, provavelmente ele vai dar aqui, e a gente vem aqui ser canal de bênção, né? Porque eu estou aqui para servir, para esclarecer. Nós vamos ler. Você abra a Bíblia, você marque isso, porque isso aqui é profundo. Esse capítulo 1 de Malaquias para mim é uma profundidade. A palavra do Senhor a Israel por intermédio do profeta Malaquias. Vamos lá. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Uma pergunta do povo dizendo para Deus. Acaso não era Esaú irmão de Jacó? Diz o Senhor. Todavia amei a Jacó. Aborreci a Esaú. E fiz dos
dos seus montes uma dissolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Ainda que Edom diga, arruinados estamos, porém tornaremos e edificaremos as ruínas. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eles edificarão, e eu, porém, demolirei, e lhes chamarão termo de impiedade, e o povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E os vossos olhos o verão, e direis, engrandecido é o Senhor ainda, além dos termos de Israel. O filho honra o pai, o servo a seu senhor. Se eu, pois, sou seu pai, onde está a minha honra? Estou falando de honra. Se eu sou o Senhor ou o amo, onde está o temor de mim? Diz o Senhor dos Exércitos. Diz o Senhor dos Exércitos, os sacerdotes que desprezais o meu nome, e vós dizeis, em que temos desprezados o seu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão profanado, e dizeis, em que te havemos profanado? Nisto pensais, né? Que a mesa do Senhor nisso pensai que a mesa do Senhor é desprezível. Olha só. Pois quando ofereceis em sacrifício um animal cego, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou doente, isso não é mal? Ora, se tu apresentar ao teu governador, será que ele ia se agradar de ti? Ou aceitará ele a tua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos? Agora, pois, suplicai o favor de Deus para que se compadeça de nós com tal oferta da vossa mão. Aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Olha só, queridos, o texto está falando, Deus está falando com o seu povo. Ele estava, olha só que a profundidade, diz assim, se eu sou o pai, onde está a minha honra como pai? As pessoas estão chamando Deus de pai, mas onde está a honra de paternidade? Onde está o respeito, o temor e o amor de um filho para com o pai, ou um servo para com o seu senhor? Que enquanto era para oferecer o melhor da sua vida, está para suas empresas, para o seu emprego, para a sua escola, para os seus amigos, para a sua família. O melhor de você está para qualquer coisa. É isso que Deus está reclamando. Quando vão me oferecer, me oferece o coxo, o aleijado, aquele que ninguém quer. O seu tempo mínimo. O que sobra do seu tempo ou da sua vida. Eu nem quero entrar no âmbito da oferta. Não quero entrar no âmbito da oferta. Eu quero entrar no âmbito daquilo que você tem feito para Deus. Porque se eu entrar no âmbito da oferta aqui, aí o bicho vai pegar. E não é esse o propósito. Mas Deus está reclamando, cadê a honra dele? Vocês estão oferecendo o coxo, o rejeitado, aquilo que ninguém quer, aquilo que não tem valor, estão oferecendo no altar de adoração a ele. Se tu oferecer essa miséria, se tu oferecer esse coxo, oferece para o prefeito da cidade, ele nem te recebe. Oferece o que você está oferecendo a Deus para o prefeito, para o vereador. O vereador, se o vereador não recebe, quanto mais o prefeito, quanto mais o governador do estado. Se nem os políticos recebem, apóstolo Jaime, quanto mais Deus. Cadê a honra de Deus? Você ama Deus mesmo? Nós vamos entender que você ama Deus diante daquilo que você coloca no altar. Se é perfeito o que você coloca no altar. O seu tempo, as suas finanças, o seu sacrifício. O apóstolo Jaime já faz muitos anos que é dedicado, eu falei aqui no início, dedicado ao reino, dedicado à obra. Ele realmente se converteu. Ele gastou tempo e dinheiro. Ele se abdicou talvez de construir um império, porque ele tinha uma empresa nas mãos dele. Ele terceirizou a empresa dele e se colocou no reino, porque ele foi impactado, parou de viver. E eu me alegro hoje que ele está vivendo. Você não viu ele produzindo, você não viu ele, talvez ele nem estava produzindo. Na verdade, você não viu ele semeando, você está vendo ele colhendo.
O diácono que está lá em cima viu o apóstolo Jaime semear. Eu pude ver o apóstolo Jaime semear. Na verdade, o apóstolo Jaime, você vê o apóstolo Jaime cantando com músico agora. O apóstolo Jaime nem cantar ele cantava, ele colocava um playback cantado e cantava junto. Mas semeou. Então hoje, seja no reino de Deus, ou seja diante da administração das suas empresas, ou seja nas suas finanças, em tudo aquilo, ele tem que gozar de tudo aquilo que ele construiu. Há um tempo de chorar, mas há um tempo de sorrir. Nós temos que discernir o tempo de Deus. Eu me alegrei. Ele disse assim, eu estou tirando umas férias um tempo, a gente tem tantas coisas para fazer no reino. E aí ele disse, nós estamos aí para ir para o Rio de Janeiro. Ele disse, estou ajudando. Eu digo, eu estava deixando tu ter o teu tempo. Porque é preciso. É preciso ter esse tempo. Eu queria que se você tivesse a responsabilidade que ele tem, você ficaria aqui, renunciaria os seus domingos no verão para estar aqui. Jejuaria domingo pela manhã, ficaria uma tarde lendo a Bíblia para pregar à noite. Mas ele escolheu ser pastor. Na verdade a gente não escolhe, de boa. É algo que é muito mais forte quando o amor de Deus entra na nossa vida. A gente até nem quer, mas o amor de Cristo nos constrange. Quantas vezes eu disse, eu não vou mais pregar, não quero mais saber dessa gente, eu não quero mais, eu vou largar tudo de mão. Estão me envergonhando, estão me ridicularizando, estão me agredindo. Aí me lembro de Jeremias no capítulo de número 9, versículo 7, 20, no versículo de número 7. O Senhor me iludiu, iludido fiquei, na boca dos meus vizinhos tem sido motivo de chacota. Ele estava num ato cepo, pendurado. E assim, quando pensei em não fazer mais menção do seu nome, a sua palavra, ela me ardeu como um fogo cerrado nos ossos. Você não tem ideia do que é a palavra arder como um fogo cerrado nos ossos. Você não compreende isso. Te queimar. Eu estou falando de algo que vivo, não algo que escutei. Eu vivo isso. Pelo menos uma vez por mês eu tento jogar tudo para o alto. E parece que eu volto a quase 20 anos atrás e escuto uma voz dizendo: eu pago o preço que for preciso para fazer a tua obra. Essa foi a minha oração. Então quando eu questiono, parece que Deus tem essa gravação da minha oração, né? Tem a gravação da minha oração. Quando eu digo que aí Deus traz a gravação da minha oração. Essa é a prova, é a gravação da minha oração. Deus traz isso no meu ouvido. Foi tu que colocou, foi tu que pediu. Eu fui tão impactado que eu queria de uma maneira. Olha, eu amo a Deus. Eu não vendo a Deus. Eu não aceito. As coisas de Deus eu levo muito a sério. Tinha um sem vergonha, 44 anos, dizendo pastor na Restinga, conversando com uma guria de 12 anos. Quando caiu nos meus ouvidos, eu disse, coloca esse vagabundo para correr daí. Eu disse, é cadeia, denuncia. Corremos ele, exclui isso, sai daqui. Você não é pastor. Isso dá cadeia, não dá? Mesmo com consentimento, não é? Diego é advogado, sabe, mesmo com consentimento. Xadrez. O cara correu e ainda se levantou, falou algumas coisas lá contra nós. Mas só que é o seguinte, o lobo ele perde o pelo, mas não perde o vício. A raposa vai no ninho até que um dia ele perde o focinho. Aí o camarada ele pega e manda uma mensagem para a guria de 12 anos. Ainda bem que a guria disse, o apóstolo não tem responsabilidade nenhuma, porque ele falou publicamente no altar que o homem era um sem vergonha e não fazia parte da igreja. Mas ele mandou uma mensagem pedindo foto da guria nua. Aí eu queria te encontrar porque eu estou indo embora para São Paulo. Escuta o que eu estou dizendo para você. Aí estou eu ministrando num culto. O bispo está assim na porta, eles param com um carro. O fulano está aí. Não, fulano, o apóstolo correu, fulano daqui. Onde é que ele mora? Não sei onde é que ele mora. Não sei. Mas o bispo da Síria, ele viu a maldade. Porque quem estava na boleia era alguém que era aquele que é contratado para despachar. Não, porque nós vamos lá e nós vamos
levar ele na delegacia. Que delegacia nada. Tem lugares que não é a polícia que resolve. É um outro tipo de tribunal. Aí amanhã depois ia aparecer o quê? Um pastor, coitado do pastor, morreu baleado. Morreu esfaqueado, afogado. As pessoas... Era isso que apareceu no jornal. Não sei que fim levou esse camarada. Mas as coisas de Deus eu levo bem a sério. Vai te converter. Sai daqui, ô sem vergonha. E às vezes dá para dar até uma revolta, que nem Jesus quebrou tudo dentro do templo. Não te, tu pode me xingar, pode xingar minha mãe, mas não xinga, não estraga a obra de Deus, que eu sinto-lhe a mão. Olha, eu dou minha vida pelo reino de Deus. Isso aqui tem um patrimônio físico e patrimônio moral. Isso aqui, o patrimônio Ministério Evangelizar, tem 10 anos para mais. Aí vem um sem vergonha vir aqui desmoralizar. Você acha que o apóstolo Gêmeo não vai sentar a mão no camarada? Escandalizar o reino de Deus. Aí vão dizer, o pastor é violento. Não, querido. Eu vou dizer algo para você. Deus usou Samuel e disse para Saul: vai lá e extermina a cidade, não deixa um vivo. Saul foi lá, não pega põe fogo em tudo. O que Saul fez? Trouxe os despojos, trouxe as mulheres, trouxe as crianças. E trouxe o rei. Primeira coisa que Samuel chegou, ele pegou a espada e atravessou no rei. Deus disse que era para matar todo mundo. Porque o profeta tem que cumprir a palavra. Zadok, e aqui eu quero encerrar. Zadok não, Eliezer, filho bastardo de Arão. O filho de Eliezer, agora me fugiu o nome. Ele olhou uma prostituição na frente da arca do concerto. Moisés estava assim olhando, deixando passar. O sacerdote estava deixando passar. Ele pegou uma lança, era um príncipe com uma prostituta na frente da arca. Sabe o que ele fez? A Bíblia vai dizer que ele atravessou o príncipe e a prostituta. Sabe o que Deus fez? Era para ele morrer ali. E Deus disse assim: por causa dessa atitude dele, o sacerdócio na casa dele será perpétuo. A atitude de santidade, de se revoltar contra aquele que é o amor tão profundo pelo reino de Deus foi tão... E lógico que eu não estou falando que você tem que matar alguém, mas a atitude da época, a atitude dele de não deixar profanar a casa de Deus foi tão profunda que atraiu a glória de Deus. Ele disse: o sacerdócio na casa dele será perpétuo. Você ganhar um sacerdócio perpétuo na sua casa. Vamos colocar de pé, o horário está chegando. Coisa boa, eu poderia falar 1 hora sobre o amor de Deus, sobre a beleza de Deus. Será que você ama Deus, queridos? Eu vou voltar, eu vou falar. Na verdade eu tinha muita coisa para falar, muita coisa eu escrevo, mas quando eu acho que eu vou esquecer, eu lembro até demais do que eu não escrevi. Eu quero orar com você e vou passar o microfone, porque sei que você vai começar uma segunda abençoada. Mas escute, Deus quer você por completo, não o coxo, não o imperfeito. Deus quer a honra, Deus quer ser amado. Se você quer amar a Deus, procura conhecer a Deus. Procura conhecer a Deus. Meu Deus, é muito difícil conhecer a Deus, requer tempo. É por isso que eu não batizo almas, eu batizo discípulos. Você precisa entender a Deus, não é um banho. Hoje em dia as pessoas, eu quero me batizar, eu tomei um banho, porque eu não conheço a Deus e não o amo. Se eu perguntar aqui para as irmãs realmente eu amo meu esposo, porque para aturar. Se você perguntar para minha esposa, realmente ela me ama. Alguns vão dizer assim, o que ela viu no apóstolo, né? É amor, queridos, né? É amor, só pode ser amor, né? Mas queridos, vamos orar. Eu quero orar e vou passar para o apóstolo Gêmeo. Eu acredito que todos aqui são crentes, né? Amém por isso. Eu sei porque a igreja é uma igreja evangelística. Se eu perguntar quem é que ama Jesus, todo mundo vai dizer que ama Jesus. Agora, a Bíblia diz no Salmo de número 107,
que diz que aqueles que procuram o Senhor, né, como navios mercantes, eles veem na face do abismo, eles veem o Senhor fazer maravilhas. Deus quer fazer maravilhas essa noite. Eu quero convidar você que quer conhecer a Deus no profundo. E o conhecimento não é algo agora. Ninguém conhece a Deus de momento. Não é um sentimento, não é um impulso. Eu quero convidar você para que você entre num propósito de conhecer a Deus. Eu quero oferecer. Você tem que vir à frente e dizer assim: eu quero oferecer o meu melhor. Estou cansado de oferecer animal coxo. Deus te dá 1000 e você oferece 10 no altar. Isso é coxo. Não acho que está agradando, não. Você não ama a Deus. Eu vou dizer, eu pouco visito a minha mãe, mas se minha mãe ligar e a minha mãe precisar de mim, eu vendo o que tenho para levar para minha mãe. Se eu faço isso para minha mãe, quanto mais para Deus. Então a partir de hoje eu quero que você entenda, queridos, isso aqui não pode sobrar um. Você gasta bem mais do que 25 pila no almoço de domingo. É uma vergonha, queridos. Se você não gosta de frango, tem gente que não gosta de frango. O churrasco para mim tem que ser carne. Tudo bem. Aí é você. Compra e abençoa um necessitado aí. Compra e abençoa. Abençoa o vizinho. Vai ver o que Deus vai fazer. Quem quer uma vida mudada? Quero convidar você a vir à frente. Por propósito, eu quero orar. Eu estarei orando e passando o microfone. Quem quer o amor de Deus manifesta o seu coração. Espírito Santo. Isso aqui é uma conferência que não precisa ter sobrenatural. É uma questão de consciência. Vamos orar. Vamos orar, vai haver mudança. Se tiver alguém enfermo, eu quero que venha à frente agora. Porque não tem enfermo que fique enfermo. A nossa irmã já recebeu um grande milagre. Senhor, toda a sequela deixada pela enfermidade, pelo Covid, por qualquer enfermidade que pegou ela agora, cai por terra agora. Restaura a saúde dela agora. Ela vai respirar melhor, vai andar melhor e vai viver melhor. Vai testemunhar da glória. Qual é a enfermidade, querida? Qual é a enfermidade? Quer um renovo? Querem renovo? Tem mais alguém enfermo? O que tu tem? Enfermo? Coloca a mão, coloca a mão. Coloca a mão. Em nome de Jesus. Eu quero que o anjo da anestesia, eu quero que o anjo da anestesia anestesie as dores. E o anjo do sobrenatural arranque toda infecção, toda enfermidade no útero agora. Está enferma? Eu quero orar pelos enfermos e eu oro pelo renovo. Fique no cantinho. O que tem que ter? No estômago. Coloca a mão no estômago. É dor. Queima. Em nome de Jesus agora, toda dor, todo inchaço no estômago, todo inchaço que sente, Rabacalabandara, ajuda ali. Chapapapacalabandaça. Mais alguém enfermo? Não? Cadê a dor? Cadê a dor? Tá aí a dor? Quem está sentindo? Cadê a dor? Coloca ela sentada, ela está tonta. Ela está nesse. Coloca ela sentada. Vem cá, eu quero orar para o renovo. Que a terra estremeça. Fica mais aqui, fica mais aqui. De Jesus. Espírito Santo. Que ruge o leão. Senhor, renova a vida dela. Está. Recebe dentro do seu espírito. Aquilo que está trancado agora começa a crescer. Começa a vir para fora toda a força.
tudo que estava impedido. Recebe o renovo da parte de Deus. O amor de Deus vai ser manifesto a partir de hoje na vida de vocês. A glória virá, o sobrenatural virá. Ore em línguas, 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 ore em línguas. Estenda as mãos. Mais alguém enfermo? Quem que tem, querida? Só acompanhando ela. Seja tocado no teu organismo agora. Todas as dores nas articulações, nas costas. Está queimado as costas agora, ó. O anjo da anestesia agora. E eu quero que o anjo que opera o milagre instantâneo arranque todo o desgaste na coluna, toda a dor. Procura dor. Está com dor? Cadê a dor? Glorifica Jesus. Mais alguém? Vem cá, querido, eu vou orar que eu preciso passar para o apóstolo. Já, ó, estourei o tempo. Qual é a enfermidade? Está com quem inchado? Eternamente haverá um rio, ele voltará. Eu quero que o anjo do sobrenatural toque na articulação dela agora, no sangue. Só fica atrás. Má circulação, espírito de enfermidade. Só segura. Diante da majestade sai de Jesus. Sai. Coloca as mãos nas pernas dela. Que a terra estremeça. O anjo do sobrenatural vai tirar o inchaço das pernas, a má circulação. Vê se ela está bem, apóstola. De justiça eternamente haverá um rei, ele voltará para governar as nações em amor. Que ruge o leão. Som. Que a terra estenda as mãos assim. Eu disse que orar, eu preciso orar. Aonde você está agora? Aonde você está agora? Pessoas estão sendo tocadas aqui. A verdade que pregamos é o amor à justiça. Receba no seu coração o amor de Deus agora. Eu ministro sobre você o amor, a graça, a misericórdia, o poder transformador que produz em você fruto de conversão e mudança e transformação. Eu te abençoo como sacerdote, eu te abençoo como profeta. Receba o milagre e a bênção em nome de Jesus. Sobre o trono de justiça eternamente haverá um rei, ele voltará para governar as nações em amor. Que ruge o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Alamamana chorerama, alamamana chorecan, alamamana chorecan. Senhor, esta noite é tua, Pai. Nós estamos, Senhor, nesta noite cheios da tua presença, aprendendo mais do teu amor, Senhor.
pois a tua graça, a tua majestade, Senhor, tem nos seguido, porque sabemos, Deus, que nesta noite tu nos amastes primeiro. Sabemos, Deus, que o teu amor, Senhor, é insondável, é o amor ágape, Senhor, como foi falado nesta noite, Pai. Que esta mensagem, Senhor, venha ser tatuada no coração do teu povo. Que nós venhamos, Senhor, começar esta semana cheios da tua presença, papai, porque nós queremos te amar verdadeiramente, nós queremos te adorar verdadeiramente, nós queremos ser apaixonados por ti verdadeiramente, papai. Agora, Senhor, leve-nos para nossos lares, Senhor, em segurança, Pai. Livra-nos depois, Deus, de todo mal, de toda praga, de todo dardo, de toda flecha, de toda arma preparada pelo inimigo, Senhor. Arrebenta, Senhor, as armas que o inimigo possa estar preparando sobre este povo, Senhor. Abençoa cada um deles, nos abençoa, Senhor, na nossa entrada e na nossa saída, desde agora e para sempre, porque eu e minha casa serviremos a Ti, Jesus. Dê uma salva de palmas para Jesus Cristo.